Tribunal Superior Eleitoral recentemente divulgou a quantidade geral dos eleitores aptos a votar no país nas eleições de 2022. São 156,4 milhões de eleitores em situação regular, número recorde na história eleitoral. São 9,1 milhão de eleitores a mais do que em 2018, um crescimento de 6,1%. Em Pinheiro, assim como no restante do país, esse crescimento também é uma realidade, como explica Genilson Ribeiro, chefe de cartório eleitoral. A gente percebeu que o maior interesse da população em estar exercendo a cidadania nesta eleição e, assim, a Justiça Eleitoral ela já está preparada para esse aumento e já está preparada para receber esses eleitores. Contribuíram para esse crescimento os idosos acima de 70 anos e principalmente jovens de 16 e 17. Eleitores para quais os votos ainda é facultativo, mas demonstram interesse em participar do processo democrático no país. O TSE focou realmente nessa faixa etária em que o voto ainda é facultativo, 18 anos incompletos. E é muito importante essa faixa etária estar engajada para contribuir com a democracia do nosso país. Genilson falou sobre o quantitativo dos eleitores em Pinheiro, Pedro do Rosário e Presidente Sarney. Aqui na sede de Pinheiro, nós temos 2 zonas eleitorais. É muito importante o eleitor saber disso. Nesta sede, nós cuidamos de 3 municípios. O município de Pinheiro, que é o maior deles, e os municípios de Pedro do Rosário e Presidente Sarney. Hoje, o município de Pinheiro conta com cerca de 59 mil eleitores aptos a votar. Já Presidente Sarney com 16 mil e Pedro do Rosário com quase 19 mil eleitores. Assim como em 2018, os eleitores neste ano também poderão contar com algo relativamente novo, que é o voto em trânsito, onde quem não estiver em seu domicílio eleitoral pode votar em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Funciona da seguinte forma: qualquer eleitor que não tiver na sua zona eleitoral, na sua cidade que ele vota, ele pode solicitar o voto em trânsito. Quando começou em 18 de julho e vai até 18 de agosto. Porém, o eleitor ele precisa saber aonde ele vai estar em cada um dos turnos da eleição para fazer esse cadastro previamente. Esse cadastro, diferentemente das outras solicitações da Justiça Eleitoral, que poderiam ser pela internet, ele precisa ser presencial, certo? Então, o eleitor pode procurar qualquer cartório eleitoral, não só o seu de origem, certo? Qualquer cartório eleitoral do Brasil e está fazendo essa solicitação. Quando você está no seu estado de origem, você pode votar para todos os cargos. Só que se você estiver fora do seu estado, você vai poder votar apenas para presidente da República. Todo o processo eleitoral é baseado em um calendário que estabelece datas e prazos para cada atividade e já foi divulgado pelo TSE. O calendário eleitoral ele foi instituído desde dezembro de 2021. Então, assim, todo ano eleitoral, o calendário sai em dezembro do ano anterior. Então, a Justiça Eleitoral ela procura seguir à risca essas datas. O que é o calendário eleitoral? São uma série de datas importantes dos atos preparatórios das eleições que a Justiça Eleitoral ou os candidatos têm que cumprir. De acordo com o calendário das eleições 2022, entre outras coisas, fica estabelecido o prazo para requerer o voto em trânsito, que vai de 18 de julho a 18 de agosto. De 20 de julho a 5 de agosto é o prazo para as convenções partidárias. 15 de agosto é a data final para o registro das candidaturas. E a partir do dia 16 é permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Já na TV, esse prazo é de 26 de agosto a 29 de setembro. E, finalmente, no dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições. O não cumprimento das regras pode acarretar sérias consequências para os partidos e candidatos. Existem uma série de punições caso os candidatos ou partidos políticos não cumpram determinados prazos. Por exemplo, como tu falaste, o prazo para propaganda eleitoral. Existe um prazo específico para começar a fazer a propaganda eleitoral e se o candidato ou partido político estiver fazendo propaganda eleitoral antes desse prazo, eles estão sujeitos a sanções legais, certo? Podendo implicar aí vários tipos de penalidades conforme a lei. Por
fim, Genilson assegura que a Justiça Eleitoral está preparada para mais uma eleição e destacou a segurança das urnas e confiança no sistema eleitoral no país. As urnas eletrônicas ainda não chegaram aqui em Pinheiro, certo? Elas estão previstas para chegar no meio de agosto. A partir daí, existe uma série de atos, por exemplo, a geração de mídias ou a carga e lacração dessas urnas, ou até a auditoria dessas urnas, que são eventos públicos. Então, a população ela pode comparecer, o Ministério Público sempre está, em toda eleição, o Ministério Público está presente, partidos políticos estão presentes, a OAB está presente. Então, assim, é um pleito que é amplamente fiscalizado por diversos tipos de órgãos, organizações, sociedade civil e etc. E eu quero dizer que a Justiça Eleitoral está plenamente preparada para realizar a eleição, que a urna eletrônica é 100% segura. A gente faz esse processo utilizando a urna eletrônica desde 1996 e nunca teve indícios de nenhum tipo de fraude.